terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Muito obrigada. Inicialmente, eu desejo um ótimo dia a todos aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor juiz-presidente, doutor Rodrigo Pedrini Marcos, também o nobre representante do Ministério Público, doutor Eteocles Brito Mendonça. É um prazer ladeá-los aqui hoje. Cumprimento também a ilustríssima colega, advogada de defesa, doutora Alana Martins, e também cumprimento a todos os honrados trabalhadores do Poder Judiciário, que sem eles nós não estaríamos aqui hoje, né? E, claro, cumprimento também os senhores e senhoras jurados que estão aqui hoje incumbidos de uma grande responsabilidade. E vou pedir licença para me aproximar um pouquinho mais dos senhores. E inicio dizendo que hoje as excelências aqui são vocês, né? E eu gostaria de iniciar esse momento que é reservado para a defesa para falar sobre isso um pouco, sobre essa responsabilidade. Hoje, vossas excelências têm em mãos algo extremamente precioso, que é a vida de uma pessoa. Tudo que os senhores decidirem aqui, os senhores e as senhoras decidirem aqui hoje, afeta o destino de um ser humano. É seríssimo e extremamente nobre e recompensador a função que vossas excelências vão determinar aqui hoje. E cada um dos senhores que estão aqui hoje foi escolhido para exercer o mais nobre dos deveres, como eu acabei de dizer, que é o dever de fazer justiça. E, é claro, sem sombra de dúvidas, fazer justiça não é fácil, não é mesmo? Fazer justiça requer coragem, fazer justiça requer sabedoria. E, acima de tudo, fazer justiça exige que cada um de vocês aqui presentes busque a verdade acima de qualquer coisa. A verdade acima de qualquer coisa. E essa busca pela verdade, que deve ser acima de qualquer coisa, ela deve estar acima do quê? Que coisas são essas? A busca pela verdade, ela deve estar acima das nossas opiniões pessoais, acima das nossas ideologias pessoais, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque buscar a verdade, muitas vezes, vai trazer desconforto para nós. Muitas vezes, saber a verdade, buscar a verdade, lutar pela verdade, traz desconforto. Mas a verdade liberta. É bíblico, né? A verdade liberta. E hoje, a verdade vai ser finalmente demonstrada para os senhores. Hoje, a verdade vai ser demonstrada para vossas excelências, que hoje aqui são juízes de fato, né? Juízes do fato. Bom, vossas excelências, hoje, não estão aqui para decidir sobre um documento, sobre um veredito, dar um veredito. A gente usa essas palavras difíceis, né? Veredito, materialidade, são tantas palavras difíceis que acaba gerando uma desconexão com a função que, de fato, os senhores estão aqui para desempenhar hoje. E a realidade é que os senhores hoje vão decidir sobre a liberdade e a vida de uma pessoa. Uma pessoa que, assim como eu, você, já errou no passado, todos nós aqui. E ele enfrenta as consequências dos erros do passado dele. Está preso. Nem aqui ele pôde vir ser ouvido presencialmente. Está preso há 5 anos por causa desse processo aqui de tentativa de homicídio. Mas, vamos lá. Não é sobre isso que a gente veio aqui falar hoje. A gente não veio aqui falar hoje, e os senhores não vieram aqui ouvir hoje quem é o Wallace, quem ele foi, por quais crimes ele foi condenado, por qual razão ele está preso. Não.
O que nós viemos discutir aqui hoje é uma acusação injusta e carente de provas de tentativa de homicídio. Senhores, eu não estou aqui para tentar subestimar a inteligência dos senhores. Eu não estou aqui para tentar esconder o passado do Wallace, falar que ele é santo, que ele é perfeito. Não é isso. Ele já foi condenado por outros crimes? Sim, é verdade. Está pagando por isso. Está pagando por isso. Pagando sua dívida com a sociedade, assim como deve ser. Tanto é, como eu disse, nem pôde estar aqui, devido a estar preso. Mas eu acho muito coerente informar aos senhores que o Wallace, ele já cumpriu mais da metade da pena dele. Desde 2021 era para ele ter ido para o semiaberto. Hoje ele já estaria no aberto. Por quê? A conduta dele carcerária é ótima. Não sou eu que estou dizendo, está aí no processo, folhas 1101. Eu mesma juntei ao processo. Ele trabalha todos os dias lá na penitenciária. O dia todo. E a única razão que ele segue preso é esse processo aqui. Há 5 anos, a prisão preventiva dele vem sendo reiterada, vem sendo mantida, por mais que a defesa já tenha pedido anteriormente a sua revogação. E como eu disse, não sou eu que estou dizendo isso, não tirei da minha cabeça, está aí no processo, folhas 1101. Mas hoje, vamos lá, nós estamos aqui para decidir uma coisa só. É uma coisa só. Não é para falar de Romário, de Patrícia, de Michael, de Marlene, não. É para decidir uma coisa só. O Wallace cometeu o crime pelo qual ele está sendo acusado nesse processo? O Wallace participou de tentativa de homicídio? O Wallace participou de organização criminosa? É isso que os senhores, vossas excelências aqui, de fato, estão aqui hoje para decidir. É isso. Vamos delimitar o que tem que ser decidido hoje. O Wallace cometeu, participou de tentativa de homicídio, participou, integrou, se privilegiou de organização criminosa. E eu começo agora a contar para os senhores que, quando eu fui contratada pela família do Wallace, a família estava desesperada, e aí me contrataram, tive acesso ao processo, tive acesso aos autos. E eu confesso que eu fiquei surpresa. E eu fiquei surpresa por quê? Porque eu procurava, eu lia no processo, e eu não achava nenhuma prova concreta. Não achava. E nada concreto que ligasse ele a esse caso de tentativa de homicídio da senhora Tayla. Não achava nada. Então, vejam bem, agora, hoje, eu venho aqui para mostrar para os senhores e para as senhoras o que foi sopesado como prova para acusar o Wallace de ter participado desse crime. O que foi usado, o que foi pesado como prova para que os senhores se surpreendam, assim como eu me surpreendi quando eu fui contratada pela família dele. Então, vamos lá, vamos falar das provas. A primeira vez que o Wallace é relacionado a esse processo, e atenção, não tem o nome dele no processo, nas interceptações telefônicas, tem um vulgo, apelido, alcunha, tudo, várias palavras para dizer a mesma coisa, tudo é apelido. Então, nem mesmo o seu nome foi dito. E a primeira vez que ele é citado pela polícia é lá nas folhas 60. Eu peço que os senhores e as senhoras deem uma olhadinha aí no tablet, folha 60, que, inclusive, é até mesmo a página que o nobre promotor de justiça citou anteriormente. É a mesma página, porém, ela foi colocada várias vezes no processo, repetidamente. Então, vamos lá. Essa interceptação telefônica, que até foi citada pelo promotor de justiça, ela é de outro processo. Ela não é do processo da Tayla. Essa interceptação telefônica, ela foi permitida, porque o juiz tem que permitir uma interceptação telefônica. Ela foi permitida lá no processo do Coco Rosa, que já foi julgado aqui, que nada tem a ver com esses fatos. Certo? E lá,
uma pessoa chamada Romário diz que parece que alguém chamado Forasteiro teria deixado uma arma calibre 22 com outra pessoa de apelido Aquiles. Parece que tinha deixado. Está escrito aí. Está escrito aí. Os senhores estão lendo aí nesse momento. Parece que tinha deixado... Parece que deixou com ela aquela 22. Esse Romário fala, que inclusive é réu nesse processo. E aí, logo abaixo da transcrição da interceptação telefônica, ainda nessas folhas 60, diz o quê? Que não chegaram a utilizar essas armas mencionadas contra Coco Rosa. Ou seja, vamos lá. Teoricamente, se fala de uma arma em outro processo, mas essa suposta arma não foi utilizada no crime que levou à escuta telefônica. É curioso, né? Eu acho interessante. E eu me questiono, eu me pergunto, qual é o peso de uma ligação telefônica que não fala o nome de ninguém, só fala apelido e especula, porque é especulação, parece que deixou lá, não sei com quem, especula sobre uma arma que parece que foi deixada. Tudo suposição, parece que deixou, não usaram as armas. É interessante, eu confesso que eu acho interessante. E ainda nesse parágrafo, é dito aqui, ó, abre aspas, prenderam em flagrante o Wallace Silva do Nascimento, vulgo Forasteiro, depois de um tempo, com essas duas armas. De novo, querem afirmar que o apelido do Wallace é Forasteiro. Mas tem prova que ele tem esse apelido? Cadê as provas retiradas da apreensão dos caderninhos de anotação do PCC? Cadê o nome dele? É tanto caderninho que é apreendido aí todo dia do PCC, não tem um Forasteiro escrito em lugar nenhum? Nunca vi esse cara, nunca vi esse nome. Aí, olha bem, tudo especulação. Continuando nesse parágrafo, né, como eu disse para os senhores, o boletim de ocorrência é juntado. E aí os senhores podem ler. No próprio boletim de ocorrência, juntado aí, está escrito que o apelido do rapaz que foi preso, que é o Wallace, era Castilho. Mas não era Forasteiro? Ou seja, é Castilho, é Forasteiro? Não, é difícil entender a linha de raciocínio da acusação, dessa investigação. Tá? E aqui ele é bem sincero no boletim de ocorrência, que ele afirma que as armas eram mesmo dele, para sua segurança, o que é compreensível. Para sua segurança. Em nenhum momento no boletim de ocorrência, os senhores estão aí com o boletim de ocorrência aí, podem ler. Em nenhum momento a polícia faz relação dessas armas com o PCC. Nenhum momento, não tem PCC escrito aqui. Tem que um rapaz de alcunha, apelido, Castilho, chamado Wallace, foi preso com duas armas. Ó, calibre 22 e uma Taurus, 6 cartuchos. Não tem menção a PCC. E aí eu pergunto para os senhores e senhoras jurados aqui hoje, faz sentido o que está escrito nesse inquérito? Ah, é uma arma da interceptação telefônica, não usou a arma no outro crime. É realmente muito interessante. Então, seguindo essa linha de raciocínio da investigação, qualquer um que for encontrado na posse de arma de fogo para sua própria segurança é do PCC, então. Qualquer um que é preso com arma aí na cidade, então, é relacionado ao PCC, é relacionado a vulgo. Não me parece muito razoável, né? Não me parece. Então, o que eu quero dizer para os senhores e senhoras aqui hoje é que são mais de 1.400 folhas nesse processo. 1.400 folhas nesse processo, e em nenhuma delas existe alguma comprovação de que o Wallace estava no local ou de que ele participou de qualquer ato, organização para esse crime, para essa tentativa de homicídio da senhora Tayla. Não tem, em mais de 1.400 folhas, quase 1.500, talvez até mais de 1.500 aqui nesse momento agora, não tem. Não tem.
E a verdade é que quando a polícia chegou lá nos predinhos, não tinha mais ninguém. Não teve ninguém que foi preso em flagrante nesse dia. Inclusive, a senhora Tayla e o seu esposo tinham ido até embora. Tá? Eles tinham ido até embora. Não houve nenhuma prisão em flagrante. Então, além disso, é muito importante dizer também que nos depoimentos dos outros acusados aqui neste processo, que não estão sendo julgados hoje nós estamos falando apenas da participação ou não do Wallace Silva do Nascimento, não vem ao caso, mas os outros envolvidos declararam em juízo, em audiência, que não conhecem ninguém chamado Wallace, ninguém chamado Forasteiro, e a Marlene Aquiles, que confessou que era do PCC, disse que nunca tinha ouvido falar de forasteiro nenhum. Então, agora eu peço para que os senhores e as senhoras vão até a página 67, por favor. Tá? 67. Vai falar aí da apreensão na casa da acusada Marlene. E aí é dito que foram encontrados cadernos e folhas com anotações referentes ao PCC. E olha bem, aí é dito o seguinte, que a própria Marlene, no momento que estava sendo presa, pelo motivo de ser filiada aí ao PCC, que a própria Marlene, por livre e espontânea vontade, por bondade do coração dela, falou para a polícia. Aí ela falou para a polícia que ela tinha guardado a munição lá para um amigo chamado Forasteiro. A pessoa que é do PCC falou de bom coração para a polícia. E, de novo, tentam relacionar esse vulgo, essa alcunha, esse apelido Forasteiro ao Wallace, sem nenhuma prova. Agora, prendeu caderno, agenda, folha, pendrive. E cadê o vulgo Forasteiro em todas essas coisas apreendidas? Não tem, não está aqui. Não tem no processo. Não tem. Sabe por quê que não tem? Nenhuma anotação, não tem um print de tela, não tem uma foto. Sabe por quê? Porque não tem prova. É especulação. É especulação. E é querer muito subestimar a inteligência dos senhores. Para mim, é querer subestimar a inteligência dos senhores, achar que alguém que está sendo preso como integrante do PCC vai colaborar com a polícia. Ai, que bondade. Nossa, que pessoa maravilhosa. Ela quis colaborar com a polícia, falou em off. Não faz sentido. Para mim, beira o ridículo. Para mim. Então, senhores, para fazer justiça, que é o que os senhores estão aqui para fazer hoje, essa participação do povo, dos representantes da nossa sociedade, é para fazer justiça. E para fazer justiça, nós precisamos de prova concreta. Prova concreta, incontestável. E não suposição, especulação. Ai, porque falou em off, falou de forma informal, falou reservadamente para não sei quem. Gente, justiça é prova. Prova incontestável. Prova concreta. E toda essa acusação do Wallace, que ele está preso, repito, há 5 anos por causa desse processo aqui. Ele já cumpriu mais do que metade da pena dele. Há 5 anos ele está aqui, preso, por causa desse processo. E toda essa acusação é baseada em suposição. Enquanto essas suposições, elas foram repetidas todo dia, todo mês, repetidas e usadas para acusá-lo, a prova da sua inocência foi totalmente ignorada. Porque se enganam as senhoras e os senhores de que não tem prova da inocência do Wallace nesse processo. Tem? Tem sim. E ela foi ignorada totalmente até hoje. Mas hoje não. Hoje não. Hoje os senhores vão assistir e ouvir e ver. E vão ter a oportunidade de acabar com essa injustiça. De acabar com essa injustiça que já se arrasta por 5 anos. 5 anos. 5 anos preso. Por um crime que nem sabe ainda se ele fez ou não.
que estamos aqui julgando hoje. E hoje, a prova da inocência dele vai ser mostrada. Hoje. Hoje. E ela foi ignorada até hoje. Então, dito isso, agora eu passo a falar de prova, não especulação. Prova, não suposição. Prova produzida aqui, sob solo judicial, dentro do fórum, em audiência, sob o olhar do juiz, do promotor das defesas. Prova. Prova de verdade. Prova de verdade. E o mais interessante de um processo de tentativa de homicídio é que a vítima pôde falar, graças a Deus. Ela pôde ser ouvida. A senhora Tayla, ela foi ouvida lá em 2020, certo? Ela foi ouvida e ela contou com detalhes do que aconteceu com ela, do que ela passou. Então, senhores jurados, eu preciso que os senhores prestem muita atenção no que eu vou falar agora. A própria vítima negou, por várias vezes, a participação do Wallace. A própria vítima disse que o Wallace não estava presente, que não viu o Wallace no dia dos fatos, que o Wallace não foi a pessoa que foi buscá-la na sua casa. E agora eu pergunto aos senhores, nós podemos admitir isso? Admitir de que alguém seja acusado de crimes tão sérios como esses, quando a própria vítima negou a sua presença? A própria vítima nega que ele tenha ido à sua casa. O que a gente está fazendo aqui, afinal? A gente pode admitir isso? Que justiça que seria essa que ignora o que a vítima diz? Que justiça seria essa? E repito, não sou eu quem está dizendo isso. Foi a própria senhora Tayla em audiência, tá? Que nós vamos aqui reproduzir para os senhores, por favor, a audiência do dia 24/9/2020, o terceiro vídeo, a partir do minuto 13h26, por favor. Uma senhora ali, uma senhora morena. A senhora sabe informar se é aquela que estava acompanhando na casa da senhora? Não. Não? Nada mais, muito obrigado. Pela ordem. Tá bom. Pela defesa do Wallace, doutora? Oi, Tayla, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tayla, eu queria, na delegacia, diz que foram mostradas fotos para você. Você chegou a reconhecer alguém? Então, eles mostraram várias fotos e eu não reconheci. Tá, o Wallace, você conhece ele? Eu já ouvi falar. Ouviu falar o quê dele? Já ouvi falar, eu já vi no Facebook, sabe? Você sabe quem ele é? Sim. Ele estava presente? Então, eu não cheguei a ver ele num dia, não. Tá, das pessoas que foram na sua casa, ele não estava? Não. Nas pessoas que estavam lá no Guanabara, ele era uma dessas pessoas? Não, ó, no Guanabara eu já não sei te falar e nem nos prédios, porque eu nem fiquei olhando na cara dele, sentei, mas o que foi me buscar na minha casa não foi o Wallace. Tá. Outra coisa, você falou que ouviu falar muitas vezes que estavam falando que você tinha algum envolvimento com a morte do seu ex-marido. Isso. Bom, foi rápido, porque é só isso mesmo que importa. Só isso mesmo que importa. Senhora Tayla, é perguntado para ela, a senhora conhece o Wallace? Conheço de vista, vi no Face, normal, tranquilo. Ele estava lá no dia? Não, não cheguei a ver. Ele foi na sua casa buscar a senhora, dona Tayla? Não. Ah, tal, nos predinhos, eu nem olhei na cara deles, mas o que foi me buscar na minha casa não foi o Wallace. Os senhores conseguiram ouvir a audiência? Os senhores ouviram bem? Sim. O que foi me buscar na minha casa não foi o Wallace. E agora, os senhores acabaram de assistir a única prova desse processo que fala do Wallace. A única prova de verdade que foi produzida, que não é diz que me disse. A única prova que tem no processo inocenta o Wallace. A única. A única. Porque o resto, excelências, o resto não passa de mera especulação, suposição, especulação que não foi comprovada nem na delegacia e nem em audiência. Não foi comprovado.
Não foi comprovado, mas a sua inocência, sim. A sua inocência foi comprovada. A sua inocência foi comprovada pelo próprio depoimento da vítima, a prova testemunhal da vítima. Então, após a gente assistir esse vídeo, é o momento da gente se questionar. É o momento da gente se questionar. Tem cabimento condenar alguém quando a própria vítima fala que ele não estava no dia? Tem cabimento isso? O que a vítima ia ganhar com isso? O que ela ia ganhar com isso? Se ela já falou, ela falou em audiência os nomes de outras pessoas, por que ela não falaria o do Wallace? Se ela falou de outras pessoas, se ela falou do Romário, por que ela não falou do Wallace? Porque ele não estava. Ela disse, o que foi me buscar na minha casa não foi o Wallace. Não foi, ela disse. É muito importante, senhores jurados, relembrar aqui que a nossa Constituição Federal, ela garante a nossa presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? É o que afirma, é o princípio que afirma que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. E como os senhores acabaram de ver aqui. A prova que existe no processo é a prova que inocenta o Wallace. A única prova que a gente tem é a prova que inocenta o Wallace. E já que nós estamos aqui falando de provas, estamos nesse tema, é de conhecimento geral dos senhores, de todos aqui, que aquele que acusa é quem deve provar a sua acusação. E isso definitivamente não aconteceu aqui nesse processo, não. Isso não aconteceu nesse caso. A verdade é que a acusação não conseguiu apresentar nenhuma prova. Não conseguiu apresentar nenhuma prova concreta que realmente ligue o Wallace aos fatos acontecidos. Porque, veja bem, eu não estou aqui dizendo se aconteceu ou deixou de acontecer. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo aqui é, a própria vítima falou que o Wallace não estava, os senhores ouviram, os senhores viram. Então, eu não estou aqui querendo entrar no mérito se teve ou não. O que eu estou dizendo aqui é, se teve ou não, o Wallace é inocente. A vítima falou que ele não estava. Ele foi erroneamente associado a esses fatos. E aí, a acusação, por não terem provas, ficam repetindo as especulações. Ah, que o apelido dele era forasteiro. Repetindo durante todo o processo. Ah, que o apelido dele era forasteiro. Ah, porque ele é do PCC, porque ele foi preso com arma. Mas vejamos bem. Além da vítima afirmar várias vezes em audiência de que o Wallace não estava lá, não foi buscá-la na sua casa, ela também afirma, e eu não vou passar aqui para não ficar extenso, prolixo, chato, ela afirma em audiência que ela não foi ameaçada por arma de fogo, que não tinha arma de fogo lá no dia. Aí eu pergunto de novo, o que a gente está fazendo aqui? Porque o Wallace foi relacionado a esse processo porque ele foi preso com arma. A Tayla disse que não tinha arma no dia. Ninguém nunca nem viu esse apelido de forasteiro. O que a gente está fazendo aqui? A própria vítima falou que ele não estava. A acusação, durante todo o processo, teve investigação, teve interceptação. A acusação não trouxe nenhuma prova de que o Wallace fazia parte de tribunal de crime, que fazia parte de PCC. Não existe nenhum documento, não existe nenhum testemunho, nada que confirme as alegações, nem mesmo os documentos apreendidos com os outros réus. Ah, mas aí o policial falou que falaram para ele em off. É o quê? Isso aqui é reality show? Não. Isso aqui é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Não tem em off, não tem conversa informal. Não tem, porque me falou em segredo. Não. A prova é produzida no processo. Existe uma coisa chamada contraditório e ampla defesa, que diz que somente valerão as provas que são produzidas sob o crivo do contraditório. O que é isso? Contraditório é quando a gente está aqui. É ampla defesa. Nobre promotor, nobre juiz e a nobre defesa. Isso aqui é contraditório, onde todos têm a oportunidade de falar. Agora, me falou em off... não existe me falou em off, existe prova, existe processo judicial. Existe Código de Processo Penal, não existe em off. Não existe em off.
Então, mais uma vez, eu afirmo que as acusações se escoram em suposições, palavras soltas, especulação, mas não tem nada robusto, não tem materialidade. Né? Essa palavra que a gente tanto fala, não tem materialidade. Mas uma coisa a gente tem, a prova testemunhal da vítima que diz que ele não estava lá, que ela não viu ele no dia e que ele não foi na casa dela. Isso a gente tem. Isso não foi dito em off, foi dito em audiência aqui dentro do fórum. Tá? Conforme a gente viu aqui no vídeo. Então, até porque, né, senhores jurados, é muito fácil acusar uma pessoa assim. É mais um Silva, né? Ah, tá preso mesmo. Quem que se importa? Deixa eu ficar preso mesmo. Ah, já foi preso, já mexeu com droga. Boa gente não era, né? Se estivesse na igreja, não estava passando por isso, né? A gente pensa assim, né? A gente é levado a pensar assim o tempo todo, né? Ah, quem que vai se importar? O cara tá preso. Ai, bota aí. Não interessa se não tem o nome dele, se só tem um apelido. Acusa por tentativa de homicídio qualificado mesmo e deixa pra lá. É só mais um Silva. É só mais um pretinho só. Tá preso lá. Não tem problema. Quem que vai se importar? O sistema pensa assim. E o sistema quer que a gente pense assim. Mas isso não é fazer justiça. Isso é perpetuar a injustiça. É lavar as mãos. É ser chamado a resolver, é ser chamado a fazer justiça e lavar as mãos. É se esquivar. E nós não podemos. O nobre promotor falou sobre a indignação. Com certeza nós devemos sim nos indignar pelas coisas que acontecem, mas a gente tem que se indignar ainda mais pela injustiça. A gente tem que se indignar ainda mais pelo preconceito, pelo racismo, pela falta de procedimento nas investigações, pela falta de procedimento da polícia, pela falta de procedimento do sistema, porque acontece. Os senhores sabem. Mas é só mais um Silva, né, gente? É só mais um Silva. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Então a gente acusa mesmo, bota qualquer vulgo lá, não interessa que ele estava portando essas armas para segurança própria, não importa. E mesmo assim, senhores, mesmo com a prova incontestável do depoimento da própria dona Tayla, a própria vítima, a acusação ainda passou o processo inteiro falando em tentativa de homicídio qualificado. Mas a gente já ouviu que o Wallace nem estava lá no dia, que o Wallace não foi visto no dia, que ele não foi buscar a Tayla em casa. E como a gente vai qualificar um crime que a gente nem tem certeza? Como a gente vai falar que é uma tentativa de homicídio qualificado se ele nem estava lá? A vítima falou. E, mesmo assim, mesmo a gente tendo aqui passado o depoimento da dona Tayla, se mesmo assim restarem dúvidas aos senhores, o que impera quando há dúvida é a inocência. É a inocência. A dúvida sempre deve ser interpretada a favor do réu. Porque é fato, senhoras e senhores, que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente se deparou com uma situação complexa e a gente teve dúvidas. O que eu vou fazer? O que eu vou decidir? Como eu vou resolver essa situação? E quando a gente está em dúvida diante de uma situação complexa, séria da nossa vida, a gente age como? A gente faz o quê? A gente age com cautela. Se eu estou em dúvida, eu ajo com cautela. Eu penso 1, 2, 3 mil vezes antes de decidir. Porque eu sei que a minha decisão vai ter consequências. E tomar uma decisão errada pode gerar consequências graves, gravíssimas. E é por isso que existe esse princípio fundamental que eu estou aqui trazendo para falar com os senhores hoje. O indúbio pro réu, que, resumidamente, em palavras fáceis, quer dizer o quê? Na dúvida, decide-se a favor do réu.
Se eu tenho dúvidas, eu decido a favor do réu. Então, isso quer dizer o quê? Se ainda restarem dúvidas aos senhores, mesmo a gente tendo passado aqui o depoimento da dona Tayla, mesmo se restarem dúvidas, putz, fiquei com a pulga atrás da orelha, o que eu vou fazer? A inocência impera. A inocência impera porque não tem prova. Não tem prova. Quem é forasteiro? Quem é forasteiro, gente? O nome dele é Wallace. Ele mesmo falou que hoje, também conhecido por Cabecinha lá em Castilho, que é de onde ele veio. No processo aqui, que eles, no boletim de ocorrência aqui que eles juntaram, para falar que o apelido dele era Wallace, está escrito Castilho. É curioso. Então, ainda falando sobre a dúvida, sobre o indúbio pro réu, né, que na dúvida decide-se a favor do réu, é necessário dizer que esse princípio, ele serve para todos nós. Ele serve para todos nós. Tá? Por quê? Para quê? Para que nós nunca sejamos acusados e condenados por uma coisa que a gente não fez. Ah, mas eu não vou cometer crime. Ah, mas eu sou uma pessoa de bem. Olhem bem. A única coisa que a gente pode garantir nessa vida é que a gente nunca vai cometer um crime. Isso a gente pode falar. Não, eu sou uma pessoa de boa índole, eu não vou cometer nunca nenhum crime, eu nunca vou matar, eu nunca vou roubar. Mas o que vocês não podem garantir, nem eu, nem ninguém aqui, nem ninguém aqui, é que a gente nunca vai ser acusado por um crime. Isso a gente nunca vai saber. Eu posso garantir que eu não vou cometer, mas ser acusado? Ser processado? Quem garante que eu não vou ser? Eu posso estar no lugar errado, na hora errada. Eu posso ser confundido. Eu posso ser reconhecido de forma errada. A gente vê reportagens aí na TV de pessoas que depois de não sei quantos anos ficaram presas e provaram inocência. Essas pessoas não cometeram crime. E elas foram erroneamente acusadas. Elas foram erroneamente acusadas. E esse princípio da dúvida ser a favor do réu, ele existe para garantir que a justiça seja feita com responsabilidade e cuidado. Cuidado. Porque se a acusação não conseguiu provar que ele é culpado, com toda a clareza e firmeza que a justiça exige, que o Código de Processo Penal exige, a absolvição é o único caminho. É o único caminho porque não ficou provado. Senhores e senhoras, ao longo dessa sessão, nós brilhantemente aqui ouvimos o promotor e nós falamos muitas coisas, né? Muitas coisas. A gente falou sobre leis, sobre provas, argumentação, fatos, enfim. Mas antes de encerrar, eu quero que vocês pensem no Wallace. Quero que vocês façam um exercício mental que aqui ele está como réu, mas ele não é apenas um réu, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa assim como qualquer um de nós. O Wallace tem 29 anos, ele tem esposa, ele é marido, ele é filho, ele tem pai e mãe. Ele tem uma filhinha super fofa que ama ele de paixão. Esse homem aqui, ele tem família. Ele tem família. Tem gente lá em casa assistindo essa sessão aqui do YouTube desesperada. Meu Deus, o que vai acontecer com a pessoa que eu amo? O que eu vou fazer? Tem gente em casa desesperado. Tem gente contando os dias. Ele tem família. Tem gente contando os dias para poder visitá-lo. Tem gente contando os dias para poder vê-lo. Para poder sentir seu cheiro, apertar, dar um abraço. Tem gente contando os dias, contando as horas. E tem gente, ele tem família, tem gente que acredita na sua inocência. Ele é assim como eu, como a doutora, como você. Ele não é diferente de nós. Ele já foi condenado por outros crimes, doutor. Ele já foi condenado por outros crimes. Tudo bem, nós já dissemos isso. Nós já dissemos isso. E ele está pagando pelos seus erros anteriores. Como eu disse e repito, já pagou mais da metade da sua pena. A única razão que ele está no fechado até hoje é esse processo aqui. Que ele está com esse uniformezinho laranja aí, é esse processo aqui.
Senão era para ele estar trabalhando. Porque até carta, e isso aí tem no processo, os senhores podem ver, até carta convidando ele para trabalho digno e honesto tem. Está aí no processo. Senhor Wallace, assim que for liberto, convidamos o senhor a participar, a trabalhar da empresa, nananana. Tem. Ele tem família, ele tinha emprego. E ele não pode seguir com a vida dele por causa disso aqui. Ele não consegue, há 5 anos, seguir com a vida dele por causa desse processo aqui. Um processo que não tem o nome dele, que nenhuma interceptação telefônica falou o nome dele, que a vítima falou que ele não estava, que ele não foi na casa dela buscar, e ele está aqui, preso. Quer dizer, está lá, né? Preso. E eu peço que os senhores pensem em tudo que foi dito hoje, na presunção de inocência, no indúbio pro réu, que quando há dúvida, a gente deve inocentar, porque se fôssemos nós aqui, né, no banco dos réus, vamos supor que ele estivesse aqui, porque nem isso ele pôde, se fôssemos nós no banco dos réus, se fosse seu tio, seu primo, a pessoa que você ama, seu filho, você ia querer que as garantias constitucionais fossem respeitadas. A gente ia querer. Se fosse a gente aqui, a gente ia querer. Indúbio pro réu, presunção de inocência, contraditório, ampla defesa. Se fosse o seu filho, seu marido, sua filha, enfim, os senhores entenderam a linha de raciocínio? Se fôssemos nós íamos querer todas as nossas garantias respeitadas. E nós não iríamos nunca aceitar que alguém acusasse a gente sem provas. Nós nunca íamos aceitar que a prova da nossa inocência fosse ignorada durante 5, 6 anos. Porque quando é a gente aqui, quando é alguém que a gente ama aqui, aí a gente sente. Porque agora é só o Wallace, é só um coitado, né? Mas e se fosse alguém que você ama aqui, agora? Se fosse seu marido, sua filha, sua esposa, seu tio, seu primo? Aí a gente ia querer indúbio pro réu. Aí a gente ia querer presunção de inocência. Então, o exercício mental que eu peço aos senhores é que cada um de vocês pensem nele não como um réu distante, mas como um ser humano, carne e osso, igual a vocês, que não merece seguir sendo injustiçado. Eu peço que se coloquem no lugar dele. Imaginem ele preso lá há 5 anos, desde 2021, que ele poderia ter progredido de regime para o semiaberto. A conduta dele é ótima, está no processo. E ele está ali no fechado. Imagina a cabeça dele. Se coloque no lugar dele. Sendo acusado por um crime, uma tentativa de homicídio que ele não participou, que ele não fez, sendo acusado de integrar uma facção criminosa que ele não faz parte, e sem saber o que vai ser da vida dele. Se coloque no lugar dele, preso no fechado. Mais tempo do que deveria, porque ele já progrediu. É só esse processo aqui. E agora, coloquem-se no lugar dele. Imagine a cabeça dele enfrentando essa situação. Senhores, prestem atenção. Condenar alguém sem provas não é justiça. É injustiça. É injustiça. E a justiça, senhoras e senhores, ela só pode ser feita quando nós olhamos cada caso com atenção. A justiça só é feita quando nós olhamos para cada caso com coração e mente aberta. Em mente aberta. O coração e a mente iluminados. Atentos aos detalhes e às verdades que surgem. Porque hoje aqui surgiu verdades. Hoje aqui surgiu detalhes e verdades que nunca tinham sido ouvidos, nunca tinham sido vistos. Por mais que a defesa tenha dito tudo isso no processo há muito tempo. E de qualquer forma, senhores jurados, todos nós somos passíveis de erros. Todos nós. Então, como eu disse, a gente pode até afirmar que não vamos nunca cometer um crime, mas nós nunca podemos afirmar que nós não seremos acusados injustamente por um crime. E o que está em jogo é exatamente isso. É o futuro de uma pessoa, assim como nós aqui, uma pessoa igual a nós, que nesse caso aqui,
de tentativa de homicídio e de integrar a organização criminosa, é inocente. É inocente. A vítima falou que ele não estava lá no dia. A vítima disse, eu mostrei aqui para os senhores. Ele vem sofrendo há 5 anos com essa acusação. Mas hoje foi o momento. Hoje foi o momento em que, finalmente, a prova da sua inocência foi vista pela sociedade, pelo povo, por todos os senhores aqui, não restando dúvida de que, como a própria dona Tayla, a vítima, disse, ela não viu o Wallace no dia e ele não foi até a sua casa. E, ao final, vossas excelências vão ser perguntados. Os quesitos, né? Os senhores vão ser perguntados, por meio dos quesitos, onde os senhores irão responder sim ou não. E é assim que será dado o veredito. A votação é sigilosa, totalmente. O Instituto do Tribunal do Júri é nobre. É a participação do povo na sociedade. Então, ao final, aqui, os senhores serão perguntados. Serão os quesitos, e os senhores votarão sim ou não sobre a materialidade, sobre a autoria dessa acusação de tentativa de homicídio e organização criminosa. Então, essas perguntas, elas serão feitas para que os senhores decidam sobre tudo o que foi dito aqui hoje. Tudo que foi dito aqui hoje. Certo? Então, inicialmente, eles vão perguntar se realmente houve. Se realmente a dona Tayla foi levada, foi capturada para um tribunal do crime. E como eu disse lá no começo, o que eu estou dizendo aqui hoje, tudo que eu disse até agora, não é se teve ou não tribunal do crime, não é se a Tayla foi ou não, isso aí eu não estou questionando. Eu não estou questionando se teve ou não. O que eu estou questionando é a segunda pergunta. Houve a participação do acusado Wallace Silva do Nascimento? Não. Os senhores viram. A dona Tayla disse. O Wallace não estava no dia. O Wallace não foi me buscar na minha casa. Eu não vi ele no dia. A dona Tayla falou. Graças a Deus, ela estava aqui para poder dar o seu depoimento durante a instrução desse processo. Então, os senhores vão ser perguntados se houve a participação do acusado Wallace. Os senhores serão perguntados. Então, não houve. Outra pergunta que pode ser feita aos senhores. O senhor Wallace, ele deu início, ele participou de início à execução de tentativa de homicídio? Foi demonstrado aqui hoje aos senhores que não. E ainda assim, repito, se houver dúvida, o que vale é a presunção de inocência que cai sobre todos nós. Sobre todos nós. E, além disso, também vai ser perguntado se ele integrou, se beneficiou de organização criminosa. E não teve provas, como foi bem mostrado aqui aos senhores. A acusação não juntou uma prova de quem é forasteiro. Ninguém nunca achou esse forasteiro escrito em nenhuma anotação do PCC, mas, ele é o Wallace. Ele é o Wallace. O forasteiro é o Wallace. Onde está escrito? Quem disse? Nunca foi dito. Me falaram em off. Não vamos subestimar a inteligência dos jurados, né? Pois bem, já me aproximo de encerrar a minha fala. E essa defesa, em minha pessoa, conta com a sabedoria de todos os senhores nobres jurados que escutaram atentamente aqui hoje, que estão com fome, aí, com sede. Tudo que foi demonstrado por essa defesa, os senhores escutaram atentamente. Tudo que foi dito pelo Ministério Público, os senhores escutaram atentamente. E, principalmente, o que os senhores escutaram? A prova da própria vítima dizendo que ele não estava. Então, eu, como defesa, conto com a sabedoria de todos os senhores para que os senhores tomem essa corajosa e justa decisão de votar não às acusações do Wallace. Depois de tudo que foi demonstrado aqui hoje. Porque os senhores vão decidir sobre o destino dele. Então, decidam, a defesa conta que decidam da forma correta. Lembrando da responsabilidade da vida de um homem que está em suas mãos.
de um homem acusado injustamente, absolvendo ele de um crime que ele não cometeu, que ele não participou, E lembrem-se que os senhores decidirem hoje, tudo que os senhores decidirem aqui hoje, ficará com vocês para sempre, aqui e aqui. Tudo que os senhores decidirem. E essa decisão, como eu já disse, ela vai mudar vidas, vai mudar famílias, vai mudar destinos. Vai mudar destinos. E, obviamente, a decisão que os senhores tomarem aqui hoje vai ecoar no futuro. Os senhores viverão o resto da vida com a decisão que tomarem. Então, hajam com responsabilidade. Os senhores foram escolhidos para representar a todos nós, decidindo aqui hoje, trazendo a participação do povo a um lugar que dificilmente é conseguido trazer. E eu encerro dizendo, senhoras e senhores, que a justiça só é feita quando nós não condenamos pessoas inocentes. Quando nós não condenamos mais um Silva. Porque é fácil de acusar, como eu disse. É fácil de acusar mais um Silva. Que a estrela não brilha, né? Já dizia assim, né? A canção. É fácil. Difícil é defender. Difícil é defender. Então eu peço que votem com a sabedoria que tem dentro do coração de todos os senhores e senhoras aqui hoje. E agradeço muito pela atenção, pelo ouvido atento de todos os senhores e senhoras. Agradeço a todos os presentes e encerro minha fala aqui, Excelência. Muito obrigada. Então tá bom. Conforme havíamos falado, então já estamos quase chegando ao meio-dia, horário Mato Grosso do Sul. Vamos fazer o